e os partidos políticos terão que repartir recursos dos seus fundos eleitorais e também o tempo de rádio e televisão proporcionalmente entre candidatos brancos e negros, isso já nas eleições deste ano, 2020. A determinação é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Para detalhar a questão, nós vamos conversar agora com o advogado do Instituto Luiz Gama, o Renato Ribeiro de Almeida. Tudo bem, Renato? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Tudo bem, é uma alegria falar novamente à Jovem Pan desse assunto, que é um assunto tão importante, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, uma decisão que pretende corrigir erros históricos que nós temos na legislação brasileira e na própria história brasileira, que é uma história marcada pelo contexto de escravidão, contexto de racismo ainda muito presente. Renato, eu queria começar falando, essa decisão foi do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mas isso valeria para as eleições de 2022. Aí o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que isso não atrapalharia, que já era para valer agora. Na prática, o que isso significa? Gostaria de saber qual que é o efeito que isso pode ter, então, já nesta eleição. A decisão agora será válida para a própria eleição de 2020. Entendeu-se que não se está mais simplesmente alterando as regras do jogo, mas simplesmente fazendo uma interpretação da legislação que já existe, que é a legislação que destina parte dos recursos para as mulheres e também parte para os recursos para candidatos na proporção que acontecer nas devidas chapas de candidatos a vereador, havendo candidato negro, esses candidatos têm que ter garantido a si uma participação nos recursos. Todos nós sabemos que os recursos hoje, a maior parte desses recursos, pelo menos, são oriundos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Uma vez utilizados em campanhas agora para vereador e também vereadora, prefeito e prefeita, faz todo sentido que esse recurso seja dividido entre candidatos negros e candidatos brancos, não negros. Faz todo sentido isso, e foi essa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Renato, e aí te perguntar, por exemplo, na prática, então, fazendo uma suposição aqui, tem um partido que 20% dos candidatos são negros. 20% do recurso desse partido para a eleição tem que ser destinado para esses candidatos, é isso? Exatamente. Então, não haverá uma desproporção. Se nós estamos falando de 20% dos candidatos negros, então 20% desses recursos deverão ser efetivamente utilizados. Isso serve para evitar que se gere situações que são anômalas em partidos. Muitas vezes o partido ele não reparte com muita eficiência, deixando de lado candidatas, negros, pessoas que ele atribui um papel secundário nas candidaturas. Com essa decisão, reforça o entendimento que é necessário que os recursos sejam divididos proporcionalmente a essas pessoas que não são nem minoria, Nós estamos falando da questão dos negros no Brasil. A população negra no Brasil, ela é maioria, ela não é uma minoria. Claro. E aí tem também nessa questão o tempo de televisão. Funciona também dessa mesma forma, Dá mais visibilidade para esse grupo, para esses candidatos, então é possível buscar aí esse equilíbrio, É uma tentativa porque o Congresso Nacional e também as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, se nós pararmos para avaliar e mostrar todas essas assembleias, o que nós vemos é uma quantidade muito pequena ainda, diante da representatividade que essa população tem, de negros, de mulheres. Ainda nós perdemos, no caso das mulheres, nós perdemos para países dos nossos próprios vizinhos, nós perdemos para a Bolívia, para a Argentina, para muitos outros países do mundo em relação à representação feminina. E, infelizmente, isso também é uma verdade em relação à população negra. Embora seja a maior parte da população brasileira, eu já falei isso aqui, ela não tem essa representatividade nas casas legislativas. Então, são, mais uma vez, alijados do processo decisório. Isso tem que mudar. Essa decisão, ela vem no sentido de, pelo menos, dar mais chances a esses candidatos.
E aí é importante dizer, né, que essa questão de já valer para essa eleição de 2020 talvez cause um pouco de temor, vamos dizer assim, porque a eleição já se aproxima. Mas aí o ministro Ricardo Lewandowski disse que justamente por causa desses prazos que foram prorrogados em relação à pandemia, ainda não foi destinado esses recursos, então já é possível fazer essa divisão em 2020, né? Esses recursos serão efetivamente utilizados a partir do fim do período de convenções. Nós temos até dia 16 de setembro para que todos os partidos realizem as convenções. Posteriormente a isso, os registros de candidatura. A partir do dia 27 de setembro, nós temos o começo efetivo das candidaturas. Daí que é o momento em que o sujeito vai abrir conta em banco, ele vai ter um CNPJ de campanha, vai poder abrir uma conta em banco e esse recurso vai cair efetivamente na conta de campanha do candidato. Ninguém fez gastos ainda de campanha justamente por esse calendário que não chegou nesse momento. O sujeito sem o registro de candidatura, se ele receber, é caixa 2. Então, por isso que o ministro Lewandowski foi feliz nessa declaração, dizendo que, olha, ainda é possível porque a eleição foi adiada e a campanha efetivamente não começou. Começa a partir do registro de candidatura, nós estamos terminando o período de convenções partidárias. E essas medidas, essas regras, Renato, valem, por exemplo, já para o caso de mulheres? Já existe alguma coisa parecida nesse sentido? Sim, vale para mulheres também. 30% das vagas, pelo menos, elas devem ser destinadas às mulheres. A vaga mínima é 30%. Evidentemente que seria interessante que fosse igual, 50% mulher, 50% homem. Mas a legislação estabelece que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas. Inclusive, se isso não for cumprido, há um entendimento da Justiça Eleitoral que cai a chapa inteira. Lembrando daquela história das chamadas candidaturas laranja. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Bom, colocada essa questão, se tem uma quantidade maior de mulheres, deve ser colocado também, se tem 40% de mulheres, deve ser colocado os recursos dessa forma também, 40% para as candidaturas femininas. Deve ser observado recurso, tempo de televisão, todas as condições que proporcionam uma candidatura efetiva. Falando sempre de recursos públicos. O recurso privado, cada candidato pode procurar os seus doadores, pode fazer a sua própria doação, mas em se tratando de recursos públicos, há que se observar essa diferenciação e essa destinação, conforme agora decidido pelo ministro Lewandowski. Então, tem 30% de candidatas mulheres, obrigatoriamente, e da mesma forma 30% dos recursos públicos? 30% dos recursos públicos, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário, caso o fundo partidário venha a ser usado. O fundo partidário ele é utilizado, pelo menos em tese, para a manutenção dos partidos, e o fundo eleitoral utilizado para campanha. São coisas diferentes, certo. São dois fundos que nós temos. Daí o fundo eleitoral efetivamente para campanha. Em havendo campanha, esses recursos são depositados conforme a representação no Congresso Nacional na conta dos partidos, e os partidos têm a obrigação de destinar aos seus candidatos. Daí vem sempre aquela briga, tem cidade que recebe mais, tem cidade que recebe menos, tem cidade que não é prioritária, mas havendo recursos, havendo destinação para o município X, vai receber R$100 mil, deve-se observar que pelo menos 30%, nessa hipótese de R$100 mil, 30 mil para as candidaturas femininas, candidatura de mulher, tanto para prefeito, se for um caso de uma candidata a vice-prefeita ou mesmo a prefeita, tanto para candidatos mulheres para candidaturas a vereadora. Isso serve também, e há de se observar essa cota, não observando a tese vencedora pelo TSE, de cassação da chapa, lembrando daquela história famosa do Laranjal, que ficou conhecido, e já há casos de chapas inteiras, vereadores que perderam os mandatos devido a essa prática de não destinarem os recursos ou de lançarem as chamadas candidaturas laranjas, candidatas que não fizeram efetivamente campanha. A pessoa foi lá,
cumpriu a cota, acabou o partido registrando 30% de mulheres, mas posteriormente descobriu-se que nem mesmo aquelas próprias mulheres votaram em si mesmas, ou que não tiveram nenhuma movimentação. Gente que não gasta nenhum real para fazer campanha, evidentemente que não fez campanha, e aí está sujeito não só a candidata, não só o partido, mas todos os eventualmente eleitos a perderem o mandato, e é assim que tem decidido a Justiça Eleitoral. Bom, e aí quando o TSE se debruçou sobre essa questão, Renato, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, né? Que sem uma regra de transição, os partidos poderiam reduzir a inscrição de negros ou registrar apenas concorrentes brancos, aí para poder fugir, driblar de alguma forma essa determinação. O senhor também vê isso como uma possibilidade? É uma preocupação? Sim, eu concordo com o ministro Alexandre. De fato, essa é uma preocupação, né? Que nós tenhamos uma diversidade. É importante que haja na política, e nós do Instituto Luiz Gama sempre falamos isso, nós queremos uma participação paritária, e isso não é só um assunto relativo aos negros. Eu mesmo não sou efetivamente negro, né? Sou branco e estou engajado nessa causa em defesa dessa comunidade, que é a maior parte da população brasileira e que merece que nós nos engajemos sempre nesse tipo de demanda, nesse tipo de luta, porque ela é uma luta justa, uma luta de reconhecimento de direitos de populações que foram historicamente excluídas. E é pela participação política que se consegue efetivamente colocar a cidadania efetivamente na ordem do dia. Bom, nós conversamos então com o advogado do Instituto Luiz Gama, o Renato Ribeiro de Almeida. Renato, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui na Jovem Pan. Uma boa noite para você. Boa noite, é sempre um prazer falar na Jovem Pan. Agora 11h31, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Jovem Pan News. Jovem Pan News.